Congresso Nacional derruba veto sobre a cobrança do ISS, que vai beneficiar os municípios. E a CPI da FUNAI e INCRA 2 conclui votação do relatório final e pede o indiciamento de mais de 90 pessoas. E esta edição destaca também: o plenário se reúne em comissão geral para debater a crise nos Correios e o presidente da empresa descarta privatização. Comissão de Agricultura promove audiência para discutir mudanças nas regras de venda dos produtos orgânicos. Boa noite em Brasília, 11 horas e 27 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário terminou sem sessões nesta terça-feira. Já estava marcada para hoje uma sessão do Congresso Nacional que acabou agora há pouco. Deputados e senadores derrubaram um veto presidencial sobre a cobrança do imposto sobre serviços, o ISS. Tiago Ramos está no Salão Verde e tem as informações. Tiago, boa noite. O governo cedeu à pressão dos prefeitos? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu acho que essa é uma visão válida, pelo menos do ponto de vista da oposição. É exatamente isso que os deputados e senadores de oposição dizem, que o governo acabou cedendo à pressão dos prefeitos e à evidente movimentação de deputados e senadores, ou seja, do Congresso, no sentido de derrubar esse veto. Para que as pessoas possam entender um pouco a discussão que se formou em torno desse assunto, a gente separou algumas entrevistas. Mas só para ficar claro para vocês, esse não é um assunto que divide governo e oposição. Isso divide prefeitos e prefeitos, deputados e deputados, ou seja, é um assunto suprapartidário. Vamos acompanhar aí. Os municípios brasileiros vivem uma crise profunda. Os municípios estão com a cuia na mão. E os municípios têm se mobilizado no sentido de que esse veto deva ser derrubado aqui hoje. Se tivesse feito a reforma tributária em nosso país, não precisava estar discutindo aqui agora esta matéria. Se nós não derrubarmos esse veto aqui hoje, os municípios vão ter um prejuízo de 6 bilhões por ano. 6 bilhões por ano. Ao derrubarmos esse veto aqui hoje, esses 6 bilhões serão redistribuídos para os municípios brasileiros. Estamos assistindo a um desequilíbrio completo, a uma injustiça que não pode mais continuar. Nós precisamos descentralizar os recursos em nosso país. Não é possível que meia dúzia de municípios fiquem com os recursos, enquanto 5.000 e tantos municípios continuam sofrendo a míngua. E mais, produzindo, gerando riqueza, mas não tendo a contrapartida. Raramente a gente vê PT e PSDB concordar num ponto, e foi exatamente o que a gente acompanhou aí. Só que se há uma redistribuição de 6 bilhões, e se as cidades brasileiras ganham, quem afinal perde nessa conta? Perde provavelmente as grandes cidades. Isso porque vale uma explicação, parênteses aqui. Quando você vai lá e compra uma roupa e paga no cartão de crédito ou de débito, isso gera ISS. A questão é para onde vai esse imposto? Da maneira como era até então a lei, isso ia para onde estava registrada a sede da empresa bancária, por exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barueri. Essas cidades recebiam a ISS. Com a derrubada do veto, haverá uma redistribuição. Se você, por exemplo, aí no interior do país, comprar uma peça de roupa e pagar no cartão de crédito, o ISS, que é de 2% ou mais, vai para a prefeitura da sua cidade a partir de agora. É basicamente disso que trata esse veto. E a derrubada do veto, né? São 3 pontos aí: operações de crédito e débito, planos de saúde e operações de leasing. Tudo que for realizado nesse sentido, o dinheiro do imposto vai ficar onde essa operação for realizada. Também nessa sessão do Congresso teve a criação da comissão mista para oferecer alterações na Lei Candir. A Lei Candir é famosa aqui nos Congressos dos Corredores por gerar muita tensão entre estados e União. A Lei Candir oferece isenção de impostos
quando os produtos vão para exportação. O problema é que os estados nunca são ressarcidos pelo que deixam de receber. Portanto, haverá uma comissão mista para oferecer alternativas e alterações à Lei Candir. Isso é o que a gente viveu aqui hoje no Congresso Nacional. Vale lembrar, Jaciane, que amanhã a gente tem Câmara dos Deputados e aí virá projeto de lei complementar número 54 para convalidar todos os benefícios fiscais oferecidos por estados e também segundo turno da proposta de emenda à Constituição sobre a vaquejada. Portanto, teremos muito mais discussão aí, viu, Jaci? Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. A única CPI em funcionamento na Câmara encerrou hoje a votação do relatório final. A CPI da FUNAI e INCRA 2 pediu o indiciamento de mais de 90 pessoas. Mas antes de concluir a votação do texto, que começou há 2 semanas, foram 5 reuniões suspensas ou canceladas e várias tentativas de obstrução de deputados contrários ao relatório. O presidente da CPI da FUNAI e INCRA abriu a reunião com o pedido de dispensar a leitura da ata e passar direto à votação dos 2 últimos destaques, que eram tentativas de modificar o relatório final. A minoria protestou. Teve outras alterações sugeridas neste item do destaque, tem a ver com o destaque da lista de indiciamentos, que o relator levantou e falou, e que nós não lembramos mais. Não está registrado o que ele falou aqui na ata e não está registrado no relatório. Com os votos da maioria, a leitura da ata foi dispensada. A oposição queria retirar do relatório os pedidos de indiciamento de mais de 90 pessoas, incluindo antropólogos e servidores da FUNAI e do INCRA. Argumentava que esses pedidos não tinham fundamento. Os governistas defenderam o texto do relator. O PSDB tem absoluta clareza de que o relatório apresentado propõe o aprimoramento da FUNAI. O relatório apresentado fez uma análise de todo o processo. A oposição pediu votação nominal para tentar impedir a aprovação do texto e criticou a CPI. Esta CPI foi constituída primeiro para acabar com esse negócio de demarcação de terra indígena. Não só pôr um ponto final, como iniciar um retrocesso para que as terras indígenas sejam postas no mercado. Eu nunca vi um agricultor estar invadindo terra. Ah, mas morreram os invasores e tal, não sei o quê. Mas o agricultor está lá trabalhando, produzindo. Hoje nós temos 88 milhões de hectares, senhor presidente, de assentamentos da reforma agrária. 113 milhões de hectares na área indígena. A maioria rejeitou os destaques e manteve o texto do relatório final, com todos os pedidos de indiciamento e as propostas para alterar a legislação sobre reforma agrária e política indigenista. Os trabalhos da CPI foram encerrados, mas a disputa promete continuar na Justiça. Essa é a CPI mais judicializada da história desta casa. Nós entramos e recorremos à Justiça várias vezes. Quebras de sigilos feitas de forma secreta. Além disso, quebras de sigilo estabelecidas sem nenhum tipo de fundamentação que nós conseguimos barrar no Supremo. Então, essa CPI mais judicializada, ela continuará sendo. Desde o início da CPI, houve a judicialização desse processo, mas perderam todos na Justiça. Por isso que ela chegou ao seu final, está sendo entregue o relatório. Ninguém gosta de ser investigado, mas há uma necessidade de entender que ninguém está acima da lei. O relatório final da CPI da FUNAI e INCRA 2 tem mais de 3.000 páginas. Apesar das críticas, o relator fez apenas 2 alterações no texto que foi votado hoje. Ele retirou o indiciamento do presidente do Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, e trocou a proposta de criação de um novo órgão pela reestruturação da FUNAI. Vamos conhecer agora alguns dos principais pontos do relatório aprovado pela CPI. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia.
são acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. Os indiciamentos são pedidos de investigação que agora devem ser analisados pela polícia e pelo Ministério Público. A CPI aprovou ainda sugestões a órgãos de governo e propostas de mudanças em leis. Esses projetos ainda precisam ser discutidos aqui no Congresso Nacional. Uma das propostas define que só será considerada terra indígena aquela que era ocupada por índios no dia da promulgação da Constituição de 1988. Outras propostas reestruturam a FUNAI, levam para o órgão o cuidado com a saúde e educação dos índios, que hoje é responsabilidade dos ministérios dessas áreas. Por outro lado, dividem a responsabilidade da demarcação de terras com o Ministério da Justiça. Outra indicação é rever decretos de reforma agrária editados no final do governo Dilma Rousseff. Deputados e senadores reuniram assinaturas suficientes para criar uma comissão parlamentar mista de inquérito que vai apurar irregularidades envolvendo a JBS, incluindo as operações financeiras com o BNDES. Depois que o requerimento for lido no plenário, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, enviará ofício aos líderes partidários pedindo a indicação de nomes para compor a comissão. Não há prazo para que ela comece a funcionar. O deputado Arnaldo Jordi foi um dos que articularam a criação da CPI mista. Há razões de sobra para que este grupo seja investigado e é o que nós vamos fazer com esta CPMI, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar a fundo e prestar um serviço à opinião pública ao Brasil, porque na verdade ninguém pode aceitar o que aconteceu nos termos dessa delação. Essa gente praticar o que praticou, corromper meio mundo da República, inclusive procuradores, juízes, supostamente, e sair para Nova York sem nenhuma punição ou com quase nenhuma punição. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta terça-feira para debater a crise nos Correios. Entre as soluções apontadas por deputados e especialistas para tirar a empresa do vermelho, falou-se em demissão de funcionários e em privatização, o que foi rejeitado pelo presidente dos Correios, o ex-deputado Guilherme Campos. Uma empresa que está em todos os 5.750 municípios brasileiros. Tem 110 mil funcionários e 6.500 agências. Números que deixam claro o tamanho dos Correios e o tamanho do Brasil. Em um país com tantas desigualdades regionais, os Correios também exercem um papel social. Para o professor de Geografia da USP, Igor Venceslau, se os Correios forem privatizados, muito mais do que cartas vão deixar de ser entregues. Entrega de vacina não ser realizada, entrega de livro didático, e aí acabou uma possibilidade de fazer uma entrega do Plano Nacional do Livro Didático PNLD em todos os municípios ao mesmo tempo e começar um calendário escolar. Como fazer uma logística de entregar coisas ao mesmo tempo em todos os municípios? Os Correios não é para lucro, mas sim para atender a população de A a D, quer dizer, qualquer classe social ter direito a Correios. Os Correios prestam um serviço público desde a época do Império, há mais de 350 anos. Há quase 50 atuam como empresa pública. Atualmente, a ECT enfrenta uma crise e já se fala até em vender a empresa. Mas na comissão geral, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, negou a intenção do governo de privatizar a empresa. O presidente Michel Temer, ministro Kassab, já vem colocando desde o início, quando nos foi dada a oportunidade e a honra de estar dirigindo a empresa. Você tem uma missão, recuperação dos Correios. E é isso que nós estamos promovendo, a recuperação dos Correios. Porque privatização não é desejo nem do ministro, nem do presidente. Mas se nada der certo, os caminhos se estreitam. O deputado Leonardo Monteiro, que solicitou o debate no plenário Ulisses Guimarães, acredita que os Correios devem continuar sob o controle do Estado. O serviço postal, na quase totalidade do mundo, é estatal. Isso porque é um direito do cidadão, uma obrigação do Estado fornecer e arcar com os custos. Melhorar essa empresa e para que ela continue sendo uma empresa pública, estatal e viável.
Ano que vem tem eleição, mas as regras para a disputa nas urnas podem sofrer mudanças. A Comissão Especial da Reforma Política debateu nesta terça-feira o relatório parcial que propõe alterações no sistema de votação e de financiamento de campanhas. O relatório do deputado Vicente Cândido propõe um novo sistema eleitoral para a escolha dos candidatos aos cargos de deputado federal, estadual e vereador. A lista pré-ordenada pelos partidos, que valeria nas eleições de 2018 e 2020. Os parlamentares que defendem a proposta argumentam que a lista fortalece os partidos e reduz o custo das campanhas eleitorais. Quem é contra argumenta que a lista tira do eleitor o direito de votar no candidato de sua preferência. Mas a audiência foi marcada pelo debate de uma questão prática: se há ou não condições para a implantação do sistema de lista neste momento. A lista, eu digo, não passa nesse plenário. E, infelizmente, a realidade brasileira não criou o ambiente para adoção. Com a crise do sistema político-partidário, não há. O sistema de listas é um sistema calcado no compromisso programático, na densidade política dos partidos. É tudo o que não temos no Brasil. A cada dia, nós estamos vendo que tem deputados que, conhecendo o que pode ser a lista pré-ordenada, estão aderindo a isso. Um outro mandato aqui, em 2002, que nós participamos de uma luta como essa, inclusive eu era o subrelator, e naquela época já propunhamos a eleição com voto em lista. Talvez se tivéssemos, naquele momento, mudado a legislação, talvez não teríamos hoje os grandes escândalos, os grandes desmandos que estamos vendo aí, principalmente nessa coisa de doação de campanha. Outro ponto polêmico é o financiamento de campanhas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal proibiu as empresas de fazer doações para campanhas eleitorais. Além de propor a criação de um fundo público para as próximas eleições, a proposta estabelece um limite para as doações de pessoas físicas, que vale para o próprio candidato. Hoje, o candidato não tem limites para financiar a sua própria campanha. A comissão volta a se reunir na próxima semana. O relator afirmou que vai continuar com os debates na busca pelo consenso. Eu creio que essa semana é uma semana de decantação dessas teses todas. E vamos ver, a partir da semana que vem, a gente consegue criar algum acúmulo para ir deliberando nas comissões. Em seguida, reuniu-se a comissão especial que analisa outro aspecto da reforma política. A proposta de emenda à Constituição, que estabelece mandatos de 5 anos, o fim da reeleição para os cargos do Executivo e a coincidência das eleições. Na reunião, foram eleitos para a vice-presidência da comissão os deputados Sandro Alex, Renata Abreu e Lázaro Botelho. O deputado Vicente Cândido, que também é o relator dessa comissão, apresentou o plano de trabalho e marcou a próxima reunião para esta quarta-feira. Veja agora outros destaques desta terça-feira aqui na Câmara. A Comissão de Seguridade Social e Família discutiu a autonomia das universidades federais para gerir os hospitais universitários. A comissão deve fazer um grupo de trabalho para reunir informações sobre os contratos entre 39 hospitais universitários e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O objetivo é fiscalizar o cumprimento da lei que criou a empresa em 2011, com o objetivo de modernizar a gestão dos hospitais. A Comissão de Legislação Participativa promoveu um seminário sobre práticas naturalistas e a regulamentação das profissões de naturólogo e naturopata. Esses profissionais querem a regulamentação de suas profissões e que as práticas naturais, como o uso de plantas medicinais e de meditação, sejam reconhecidas na saúde pública. A preocupação do Conselho Federal de Medicina é que se regulamentem práticas que não possuam comprovação científica. A Câmara instalou a comissão especial que vai analisar um projeto de lei que autoriza o Banco Central a regulamentar o uso de moedas virtuais, como os bitcoins, e os programas de milhagem de companhias aéreas. O deputado Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro, será o presidente do colegiado e o relator será o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia. A Comissão de Agricultura promoveu uma audiência pública para discutir o projeto de lei que altera as regras para a venda de produtos orgânicos. No debate, foram sugeridas mudanças para ampliar o acesso dos consumidores a esse tipo de produto.
Os especialistas ouvidos pela Comissão de Agricultura elogiaram as normas brasileiras sobre o comércio de produtos orgânicos. De acordo com os representantes da Coordenação de Agroecologia do Ministério da Agricultura, a produção do país tem aumentado nos últimos anos e pode crescer ainda mais. Em 3 anos, praticamente dobrou o número de produtores orgânicos com registro. De acordo com o governo, o maior problema do setor não é na produção em si, mas a ocorrência de uma fraude comum, a tentativa de comercializar produtos não orgânicos como se fossem orgânicos. O que a gente tem visto não é uma utilização de insumos não permitidos na produção, mas sim a mistura de produtos que não estão com essa qualidade orgânica. E um dos problemas que a gente encontra em seguida é a rastreabilidade dos produtos que não são orgânicos. Então a gente dificilmente consegue responsabilizar realmente quem foi o responsável por aquela situação. Outro assunto discutido foi a proposta em análise na Câmara que restringe a venda direta de produtos orgânicos somente para agricultores familiares, integrantes de organização de controle social cadastrada nos órgãos de fiscalização. Atualmente, os supermercados também podem comercializar produtos com selo de certificação. Essa proposta de mudar a lei em vigor foi criticada por alguns especialistas. A venda direta ela não é praticada dos produtos orgânicos só para quem tem OCS, para os agricultores familiares. Ela é praticada para quem tem a certificação auditada e também pela certificação de organismos participativos. Tá? Então isso é uma coisa que o projeto de lei tem que ser alterado. Para o deputado Luiz Nishimori, relator do projeto de lei que trata dos orgânicos, um dos objetivos da proposta é incentivar a venda direta e facilitar a vida dos pequenos produtores. Ainda não precisa fazer código de barras, e só colocando rotulagem, colocando o nome, quem está produzindo, né? Como eu disse agora há pouco, colocar a cara do produtor no seu produto. Então, aqueles que compram com mais tranquilidade. Olha, eu estou comprando do frano do tal cidade que eu produzo e eu estou alimentando com esse produto. Lógico que tem que ter regulamentação, fiscalização, tudo isso a mais, mas tem que ter incentivo também e modernizar esse setor. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.